Hoje vamos falar sobre cromatização. A cromatização ela é um revestimento de conversão utilizado para quê? Para a gente melhorar a proteção contra a corrosão de alguns metais, como o zinco, cádmio, alumínio. Ele melhora, então vamos lá, resistência à corrosão, certo? Resistência à corrosão. Ele melhora a adesão de tintas orgânicas sobre superfícies, tá? E ele tem uma função de bloqueamento de poros provenientes lá da fosfatização. Então ele acaba fechando aqueles poros da fosfatização, melhorando assim a resistência à corrosão dessas superfícies. Qual que é o problema, né, específico da cromatização? A gente usa soluções que possuem cromo hexavalente, tá? E esse cara aqui, ele é tóxico, tá? E ele é cancerígeno. Então, acaba acontecendo essa questão. Tem uma questão ambiental, uma questão de saúde em relação ao uso desse processo. Então, vem sendo desenvolvido, né, alternativas, mas ainda assim esse método é utilizado porque ele é extremamente eficaz no tratamento superficial de muitos metais. E as características, né, desse revestimento são muito boas. Então, ainda hoje é utilizado esse tipo de tratamento, apesar dessas questões de toxicidade e essa questão de saúde. E aí, qual que é o maior problema, né? Se fosse o cromo 6 estar só na solução, a gente poderia fazer o descarte da solução. A questão fica o cromo 6 remanescente, traços dele, no revestimento. Então, se tiver um manuseio das pessoas, conforme acontece o desgaste e tal, não sei o que, vai ter contato com alguma concentração de cromo 6. Então, é uma questão aí, né, a ser... Por isso que hoje em dia a gente tenta desenvolver técnicas para sair, né, da cromatização, mas ainda a gente usa muito essa técnica no revestimento de peças, tá? Como é que funciona? Ele funciona parecido com a fosfatização. A gente usa uma série de sais à base de cromo, tá? Então a gente usa anidrido de cromo, que é CrO3, dicromato de potássio, então, que é Na2CR2O7, cromato de potássio, que é Na2CrO4. A gente usa alguns ácidos, podem ser orgânicos ou não, e alguns ativadores. Como é que vai acontecer esse processo? Eu falei que é parecido com a fosfatização. Vai acontecer da seguinte forma: o metal, então ele vai ser um banho ácido, tá? O metal ele vai oxidar, então vai acontecer uma dissolução do metal. Nessa dissolução do metal vai acontecer a liberação de gás hidrogênio por aquela reação que nós já conhecemos, né, de longa data, que é essa liberação aqui. O que acontece? A gente está consumindo esse cara aqui. Isso daqui faz com que o pH suba. Com o pH subindo, vai acontecer duas reações. Uma reação que vai formar hidróxido de cromo, CrO3, e uma outra reação que vai formar o íon cromato, o CrO4. 2-. Se vocês lembrarem lá dos inibidores de corrosão, esse íon cromato é aquele íon cromato utilizado como inibidor de corrosão. Então, aquele processo, né, aquela explicação dos inibidores de corrosão, ela vale parcialmente aqui. Então, esse cara aqui ele vai ter um poder, né, de acabar oxidando, né, o ferro e se depositar sob a forma de Cr2O3, né? E aí, o que vai acontecer? Mas, enfim, seguindo a cromatização. Formado esses dois componentes aqui, eles vão se combinar e eles vão formar um gel, tá? Esse gel, ele tem a seguinte composição: ele é CrO3, né, mais CrOH, CrO4. Então esse cara aqui é um gel e ele vai se depositar
na superfície, tá? Posteriormente, ele vai secar, vai perder as suas águas de hidratação. Então essas águas elas estão escondidas aqui, né? Esse OH3, esse OH aqui, tem águas de hidratação aqui escondidas, e ele vai perder essas águas e vai formar Cr2O3, que é o óxido de cromo. Então, que ele é um óxido extremamente protetor, tá? Então, o que acontece? Depois que a gente fez esse processo, essa formação desse gel, a gente precisa fazer uma lavagem para tirar o excesso de solução que tem todas essas coisas aqui de cromato de potássio, não sei o que, e que tem cromo 6. Então, a gente tem que lavar isso aqui. A lavagem, ela é feita a 60 graus, tá? Só que ela tem que ser feita de forma controlada para não tirar o gel junto, porque esse gel é o que vai de fato formar. Então, aqui, quando forma o gel, não tem ainda a camada de cromatização. Então é só depois da secagem. Então a gente faz a lavagem e depois a gente faz a secagem, justamente para tirar essas águas estruturais, essas águas de hidratação. Essa secagem é feita com ar, jato de ar limpo também, a 60 graus, tá? E aí sim a gente vai ter a formação dessa camada de cromatização. Acontece, essa cromatização, ela também é colorida, então a gente pode ter várias cores. As cores da cromatização, elas são dependentes da espessura, tá? E elas são dependentes também da composição, né? Então, porque isso daqui pode variar um pouco, e aí dependente da composição. E aí também tem mais uma interação, né, que acontece com o metal. Então a gente pode fazer a cromatização de ferro, né, então diretamente sobre o ferro, ou cromatização de aços galvanizados. Então a parte de cima lá do aço tem uma camada de zinco, e a gente vai cromatizar a camada de zinco, que inclusive ela é um dos melhores métodos para aumentar a vida útil dos galvanizados, né? Então, e na verdade o que acontece é assim, a gente tem o galvanizado, a gente faz às vezes uma fosfatização e aí depois faz uma cromatização para melhorar mais ainda a vida daquele galvanizado, né? Então tem toda essa questão. A qualidade, né, de um cromatizado vai depender da quantidade de cromo total e da quantidade da relação entre cromo 6 e cromo 3, tá? Só que normalmente é difícil de a gente separar esses caras. A gente normalmente faz uma avaliação do cromo total, certo? Então, já comentei um pouquinho sobre o zinco. O que a gente mais vê são cromatizados amarelos, tá? Apesar de não ter uma relação, né, específica, que ele é o melhor ou qualquer coisa do gênero, mas ele é mais bem aceito pela indústria em geral, e aí o pessoal normalmente quer cromatizados amarelos. Então, às vezes acontece de a gente tentar fazer um método alternativo de cromatização que não vai cromo 6, e aí o cromatizado ele pode até ficar tão bom quanto, mas se ele não fica amarelo, às vezes a aceitação ela não é tão boa. O que acontece também nesses filmes de cromatização é fissuras, tá? Essas fissuras, elas são dependentes essencialmente da espessura, tá? E aí o que acontece? Na verdade, não é totalmente, né, errado o que o pessoal faz em relação ao amarelo, porque o amarelo ele é extremamente fino e por ele ser muito fino, ele não fissura, certo? Então, cromatizados amarelos, em geral, eles não fissuram porque eles são finos, né? Então, e cromatizados mais espessos, eles podem sofrer essas fissuras. E por que essas fissuras acontecem? Devido à tensão, né, que acontece quando o cromatizado está perdendo essas águas estruturais, ele diminui de volume, tá? Só que ele já está aderido à superfície. Então começa a acontecer tensões nesse filme, e eventualmente eles trincam. Mas é interessante a gente comentar que essas trincas nos cromatizados, elas ficam só na camada cromatizada. Então, se a gente tiver um aço galvanizado, fosfatizado e cromatizado, a gente tem uma camada de zinco, uma camada de fósforo e depois uma camada de cromo. Se essas trincas acontecerem aqui em função dessa contração volumétrica, ela vai ficar só no cromatizado. Ele não tem o poder, né,
trincar, por exemplo, o fosfatizado, que é a camada logo abaixo do cromatizado. Então, essencialmente, o que eu tinha para falar de cromatização é isso.